Cheguei na casa dela naquele dia e a encontrei num estado diferente, como se estivesse em outro plano. Eu chorava sem parar, lutando contra a abstinência das drogas, sem me importar com mais nada além de encontrar uma saída para o caos que era minha vida. Minha mãe, sempre tão conectada ao divino, me olhou e disse algo que não entendi na hora: liberte-se, você tem um olho espiritual. Franzi a testa, confusa. Como assim, mãe? O que isso quer dizer? Ela me pediu para deitar na cama, algo que eu nunca tinha feito antes. Não sabia o que era imposição de mãos, mas logo descobriria. Assim que ela colocou as mãos sobre mim, senti uma pressão esmagadora no abdômen, como se algo me apertasse por dentro. A respiração ficou presa, o ar não saía. Minha face ardia, o coração disparava. Minha mãe repetia sem parar: sai dela. Machuca ela. Sai. Tentava me pressionar, mas a força era maior do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. De repente, um toque dela me lançou da cama para o chão. Como uma mulher de mais de 60 anos poderia ter tanta força? Aquilo me assustou profundamente. Gritei por ela, chamando-a de uma mãe como fazia desde criança. Mãe, o que está acontecendo? Ela não respondeu, apenas observava tudo em silêncio. Foi então que minha visão se transformou. Tudo ao redor desapareceu, o quarto, os móveis, até ela. Só restou uma figura envolta em uma luz intensa, como raios de sol, mas sem contornos definidos. Era ele. Jesus apontava para mim com firmeza e disse apenas: estou chegando. E então, tudo se dissipou. Naquele instante, algo dentro de mim se iluminou. Era como se uma verdade maior tivesse sido revelada, algo que eu não conseguia explicar, mas que fazia todo sentido. Era a promessa do retorno, a certeza de que algo grandioso estava por vir. Minha vida até então tinha sido uma batalha constante, anos de vício, relacionamentos abusivos, a luta para manter meus filhos sob minha guarda. Em 2019, depois de décadas de sofrimento, tudo chegou ao limite. As autoridades tiraram meus filhos de mim em março dos anos 90, e desde então, eu lutava para reconquistar o direito de cuidar deles. Os assistentes sociais exigiam uma lista interminável de requisitos, reuniões, terapias, exames, provas de sobriedade. Cada passo era uma montanha. Eu oscilava entre momentos de progresso e recaídas, até que, em outubro de 2019, eles ameaçaram cortar definitivamente meu contato com as crianças. Foi o desespero que me levou até minha mãe. Ela, uma mulher de fé inabalável, sempre me falava sobre Jesus, mesmo quando eu não queria ouvir. Histórias de transformação, de pessoas que tocaram o fundo do poço e encontraram redenção, me faziam pensar que talvez valesse a pena tentar. Naquele dia, eu não sabia exatamente o que buscava. Talvez apenas um ombro para chorar, talvez uma conexão com algo maior. Mas quando ela entrou naquele estado de receptividade espiritual, algo mudou. Minha mãe sempre teve esses momentos em que parecia ouvir vozes, receber mensagens, saber coisas que ninguém mais sabia. Ela me ligava do nada para dizer palavras de Deus, como se soubesse o que eu precisava ouvir. E ali, naquele quarto, enquanto eu chorava e tremia, algo além do comum aconteceu. Depois da visão, tudo fez sentido. Era como se uma porta tivesse se aberto, e eu finalmente entendesse que não estava sozinha. Aquela experiência me mostrou que havia um propósito maior, mesmo quando tudo parecia perdido. Minha mãe, com sua fé inabalável, sempre soube disso. E agora, eu também sabia. Estava prestes a acontecer. Era como se o próprio ar carregasse eletricidade, e eu sentisse cada centelha em minha pele. Não era apenas uma sensação, era uma certeza, uma presença que me envolvia e me dizia: aqui estou. Agora você vê. Naquela semana, algo mudou dentro de mim. Não era só a ausência do que me prendia, mas a chegada do que sempre deveria ter estado ali. Cada respiração parecia mais profunda, cada pensamento mais claro. Eu acordava e, por um instante, esquecia de tudo que me machucara antes. Era como se o peso de anos de escuridão tivesse sido arrancado de uma só vez, e eu finalmente pudesse me levantar sem tropeçar. Mas o mais surpreendente era a fome. Não uma fome comum,
mas um desejo ardente de conhecer mais, de mergulhar no que eu nem sabia nomear. Eu li a Bíblia como se fosse a primeira vez, e as palavras saltavam das páginas, vivas, como se estivessem sendo ditas ali, só para mim. Versículos que antes pareciam distantes agora ecoavam dentro de mim, como se sempre tivessem estado gravados em meu coração. E quando eu orava, não eram mais palavras vazias, era um diálogo, uma conversa real, como se Deus estivesse ali, inclinando-se para ouvir. Uma noite, depois de um culto, eu estava sozinha no carro, voltando para casa, quando senti novamente aquela onda de calor subir pelo meu corpo. Não era medo. Era algo mais forte, mais intenso. Minhas mãos começaram a tremer, e de repente, sem que eu esperasse, as palavras saíram, não em inglês, não na minha língua, mas em sons que eu nunca tinha ouvido antes. Não eram palavras que eu conhecia, mas eu sabia o que significavam. Era como se meu espírito estivesse falando diretamente com o espírito, sem intermediários, sem filtros. E pela primeira vez, eu entendi o que era ser cheia, não de dúvidas, não de dor, mas de algo maior do que eu. Nos dias que se seguiram, as mudanças foram visíveis. Coisas que antes me escravizavam, o vício, a raiva, o medo, começaram a perder força, como correntes enferrujadas se quebrando aos poucos. Eu não lutava mais contra elas. Era como se, de repente, eu tivesse descoberto que não precisava carregá-las. Minha mãe me olhava com um sorriso que eu não via há anos, como se soubesse, antes mesmo de eu dizer, que algo dentro de mim havia mudado para sempre. E então veio a prova. Não uma prova de fé, mas uma prova da vida, uma daquelas situações que antes me teriam destruído. Mas dessa vez, eu não caí. Não recuei. Quando a tempestade chegou, eu não me encolhi. Em vez disso, senti algo novo, uma força que não era minha, mas que me sustentava. Era como se, no meio do caos, alguém estivesse segurando minha mão e sussurrando: "Você não está sozinha." Nunca esteve. E eu acreditei. Não porque era fácil, mas porque, pela primeira vez, eu sabia. Não era uma esperança vaga, um desejo distante. Era uma certeza, tão real quanto o chão sob meus pés. E foi assim que descobri que a libertação não é um momento, é um caminho. Um caminho que começa com um passo, com um sim, com a coragem de deixar para trás o que já não serve. E eu dei esse passo. E nunca mais olhei para trás. Como se o próprio céu tivesse descido para me lembrar: eu estou no controle. Mesmo quando você não enxerga o caminho, eu estou guiando seus passos. E ali, naquele instante, eu soube que não era um acidente. Não era sorte, nem coincidência. Era providência. Deus não apenas havia tirado o carro da minha frente, ele havia tirado a minha dependência de tudo que me prendia. Porque, veja bem, a libertação não é só sobre o que você deixa para trás, mas sobre o que você ganha no lugar. E eu ganhei olhos para ver o invisível. De repente, o mundo espiritual não era mais uma teoria distante, mas uma realidade pulsante ao meu redor. Era como se uma cortina tivesse sido rasgada, e eu pudesse ouvir, realmente ouvir, o que antes só existia em sussurros. Vozes que não eram da terra, mas que ecoavam com uma clareza assustadora. Algumas traziam paz, como um rio de águas cristalinas, outras, um silvo cortante, como o veneno de uma serpente. E eu aprendi a distinguir. Aprendi que o discernimento não é um dom reservado a alguns, é uma arma que ele coloca nas mãos de quem está disposto a lutar. Mas não pense que foi fácil. Não foi um passeio no parque. Foi uma guerra. Uma guerra onde eu estava sozinha, sem nada além de uma Bíblia emprestada e a voz de Deus me dizendo: "Fique firme. Eu estou com você." E sabe o que é mais incrível? Foi justamente na solidão que eu encontrei a companhia mais fiel. Porque quando você não tem mais ninguém, quando até as paredes do seu carro parecem se fechar sobre você, é aí que ele se revela. Não como um conceito abstrato, mas como um pai que segura sua mão enquanto você treme, que sussurra promessas enquanto você chora, que renova suas forças quando você já não tem mais nenhuma. E as provações? Ah, elas vieram. Vieram como ondas que tentavam me arrastar de volta para o fundo. Mas eu já não era a mesma mulher. A cada tentação,
ele me mostrava uma saída. A cada dúvida, uma palavra. A cada noite sem abrigo, um versículo que queimava no meu peito como um fogo. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. E eu me agarrava a isso como quem se agarra à última tábua de salvação em um naufrágio. Lembro-me de uma vez, depois de dias sem comer, quando o desespero começou a sussurrar que eu não aguentaria mais. Foi então que uma mulher que eu nunca tinha visto antes parou na minha frente e me entregou uma sacola com comida. Deus me mandou aqui, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu soube, naquele momento, que Ele não apenas ouve nossas orações, Ele as responde. Às vezes com anjos, às vezes com estranhos, às vezes com um copo de água fresca quando você mais precisa. E a palavra? Ah, a palavra se tornou viva. Não era mais um livro empoeirado na prateleira, mas um mapa, uma bússola, um farol. Eu a respirava. Literalmente. Acordava com versículos na mente, como se Deus os tivesse plantado ali durante a noite. Andava pelas ruas e ouvia sua voz me guiando, como um GPS celestial. Vire à esquerda aqui. Fique quieta agora. Esse caminho não é para você. E eu obedecia, porque já não havia espaço para questionar. A fé não era mais uma escolha, era a única coisa que fazia sentido. Até mesmo as pequenas coisas ganharam significado. A água que eu bebia, por exemplo. Antes, eu não ligava para o tipo, qualquer garrafa servia. Mas depois? Só a água de nascente tinha gosto de vida. Era como se meu corpo, agora livre das toxinas, soubesse instintivamente o que era puro. E Deus usava até isso para me ensinar. Veja, Briana, assim como essa água é limpa, assim é a minha palavra. Assim como seu corpo rejeita o que não lhe faz bem, assim deve ser sua alma. E foi assim que, pouco a pouco, ele me reconstruiu. Não em um dia, não em uma semana, mas em um processo tão profundo que eu mal percebi as mudanças. Um mês antes, eu era uma mulher quebrada, dependente, sem rumo. Um mês depois, eu era uma guerreira. Não porque eu tivesse me tornado forte, mas porque ele havia me dado sua força. E quando você descobre que não precisa carregar o peso sozinha, tudo se torna possível. As pessoas olham para mim hoje e veem uma história de superação. Mas a verdade é que não há superação sem rendição. Não há vitória sem batalha. E a maior lição que eu aprendi? Deus não nos tira das tempestades, Ele nos ensina a dançar no meio delas. E quando você finalmente entende isso, não há mais medo. Só a confiança. Só a paz. Só a Ele. Desapareceu diante dos meus olhos. Num instante, Ele estava ali, falando comigo como se o tempo não existisse, e no outro, não havia mais ninguém. Apenas o silêncio. E aquele pedaço de biscoito partido na minha mão, como se fosse a prova de que tudo aquilo tinha sido real. Eu fiquei ali, parada, olhando para o vazio onde ele estivera segundos antes. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não era medo. Era algo maior. Era a certeza de que Deus não apenas me via, mas também me enviava sinais quando eu mais precisava. E aquele anjo, com suas palavras enigmáticas e aquele gesto simples, um biscoito partido, tinha acabado de me dizer algo que eu levaria anos para entender por completo. Porque não era só sobre os homens da minha vida. Era sobre a minha própria história, partida ao meio como aquele biscoito. Uma metade representava tudo o que eu tinha sido, quebrada, perdida, escolhendo o que me destruía. A outra metade? Era o que Deus estava me mostrando que eu podia me tornar. Não inteira de uma vez, mas reconstruída, peça por peça, com a sua graça. E a promessa de que Ele enviaria outro, não um substituto qualquer, mas alguém que completaria o que faltava em mim. Naquele momento, eu não sabia quem seria. Não sabia quando chegaria. Mas pela primeira vez, eu não estava mais procurando. Não estava mais me agarrando ao que me fazia mal só por medo de ficar sozinha. Eu tinha aprendido a confiar no tempo de Deus. E isso, mais do que qualquer milagre, era a verdadeira libertação.
O abrigo continuou sendo um lugar de sombras. As brigas, as ameaças, a escuridão espiritual que pairava sobre tudo, nada disso desapareceu. Mas eu não era mais a mesma. Porque agora eu sabia que, mesmo no meio do caos, Deus estava trabalhando. Mesmo quando eu não entendia, Ele estava falando. E mesmo quando eu me sentia sozinha, Ele estava ali, enviando seus mensageiros para me lembrar, a história ainda não tinha acabado. E se havia uma coisa que eu tinha aprendido, era que Deus não escreve finais. Ele escreve recomeços. Podiam entrar as trevas e outra que só Deus podia abrir. Ela estava parada ali, no meio, sem saber qual escolher. Mas então ele apareceu, imenso, como ela descreveu, tão grande que ela parecia um grão de areia em sua mão. E antes mesmo que ela pudesse hesitar, ele a ergueu e a colocou diante da porta certa. Não foi uma escolha dela. Foi um convite dele. E sabe o que mais me impressiona? Que mesmo em sonho, ela entendeu que não precisava ter medo. Que as sombras não tinham poder sobre ela, porque ele já tinha decidido, aquela porta estava selada para o mal. E quando ela acordou, não era só um sonho. Era uma promessa. Porque no dia seguinte, ela me disse, com a maior naturalidade do mundo, Mãe, Deus me deu uma espada. Eu não tenho mais medo. E como não acreditar? Como duvidar de um Deus que fala assim, tão claro, tão direto, com uma criança que mal sabe amarrar os próprios sapatos? Ele não escolhe os fortes. Ele escolhe os disponíveis. E minha filha, com seus sonhos e sua fé de menina, é a prova viva disso. Porque veja bem, não foi só ela que mudou. Foi a casa inteira. Meu filho mais velho, que antes revirava os olhos quando eu falava de Deus, agora me pergunta sobre versículos. Meu caçula, que mal consegue ficar parado, senta ao meu lado e pede para eu ler a Bíblia para ele antes de dormir. E meu marido? Ah, ele ainda tem suas lutas, suas marcas do passado, mas agora ele as enfrenta de frente, porque sabe que não está sozinho. Porque viu, com os próprios olhos, que Deus não desiste de ninguém. E eu? Eu só posso dizer uma coisa: quando Deus diz você vai ter seus filhos de volta, Ele não está falando só de custódia. Ele está falando de restauração. De um coração que volta a bater no ritmo do seu. De uma família que, mesmo quebrada, é remendada pelo amor dele. Porque no fim das contas, não são as portas que escolhemos que definem nosso caminho. É aquele que as abre para nós. E se tem algo que eu aprendi nesses anos todos, é que Deus não desperdiça a dor. Ele a transforma. Não apaga as cicatrizes. Ele as usa como mapa. E quando olho para trás, para todas as vezes em que achei que tinha perdido tudo, eu vejo que ele estava só preparando o terreno para algo maior. Porque a verdade é essa, ele não nos dá sonhos para nos deixar confusos. Ele nos dá sonhos para nos lembrar que o impossível é só o que ainda não aconteceu. E minha filha, com sua espada de sonho e sua fé de criança, é a prova viva de que Deus está escrevendo uma história muito maior do que a gente consegue enxergar. Então, se você está aí, no meio da sua luta, se perguntando se vale a pena continuar, eu te digo, não desista. Porque Ele já está trabalhando. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e perceber que cada porta fechada, cada sonho interrompido, cada lágrima derramada, tudo fazia parte do plano. Porque Deus não escreve finais. Ele escreve recomeços. E os melhores ainda estão por vir. Imagine só, você está diante de duas portas. Uma delas, escura, com chamas que parecem consumir tudo ao redor, sussurra promessas de alívio imediato, de caminhos fáceis, de soluções que não exigem fé. A outra, iluminada, não grita, não força, mas simplesmente está ali, um convite silencioso, cheio de paz, mas que pede coragem para ser aberta. Qual delas você escolheria? A verdade é que a vida nos coloca diante dessas escolhas todos os dias. E o medo da porta errada pode paralisar. Mas aqui está o segredo: não é o fogo que queima, é a hesitação. Não é a escuridão que aprisiona, é a dúvida que nos prende. Porque quando você escolhe a luz, descobre que o que parecia um teste era, na verdade, um treinamento. Cada passo em direção a ela fortalece a sua fé,
afia sua visão e prepara você para o que vem depois. E o que vem depois? Ah, isso é o mais lindo. Quando você cruza aquela porta, não encontra apenas respostas, encontra Ele. O mesmo Deus que permitiu que você visse as chamas, que ouvisse os sussurros da tentação, está ali, do outro lado, dizendo: muito bem. Você escolheu certo. Não porque o caminho foi fácil, mas porque você confiou nele mesmo quando não via o fim. A maior lição não é evitar o fogo. É entender que o fogo nunca teve poder sobre você. O que realmente importa é o que você faz com a luz. E se hoje você está diante de uma encruzilhada, se o medo está tentando te convencer de que a porta iluminada é pequena demais, estreita demais, difícil demais, lembre-se, ela foi feita para você. Cada vez que você diz sim para Jesus, está dizendo não para tudo que tenta te afastar dele. E cada não para as chamas é um passo mais perto da voz que realmente importa. Então, respire fundo. Olhe para a porta certa. E escolha. Porque do outro lado não há apenas salvação, há propósito. Há um Deus que já abriu o caminho, que já venceu a batalha e que agora estende a mão, esperando apenas que você dê o primeiro passo. E quando você o fizer, vai perceber que a luz não era apenas uma saída. Era um convite para algo muito maior. Algo que nem os seus maiores medos conseguiram apagar.